Então vamos nos colocar em pé e vamos, ouvir eles louvarem a Deus. Deus é tão bom. Amém. Amém. Muito obrigado. Foram ótimos. Antes de nós entrar na mensagem, quero pedir para vocês que tem a minha vizinha, que mora para lá da minha casa, que está com tumor na cabeça de 5 centímetros. E o esposo dela e a filha vieram lá em casa pedir para a gente orar, para que Deus faça um milagre e restaure a saúde dela, Então eu queria ver com vocês se agora, antes de entrar a mensagem, a gente pudesse se colocar de joelho e orar. O nome dela é Maria, E eu já tenho orado por ela, por aquela família ali. Deus já me deu a oportunidade de falar algumas coisas sobre Deus, sobre o plano da salvação assim. E eu estou pedindo a Deus que Deus restaure ela, que me dê essa oportunidade de levar, que ela não parta antes de conhecer o plano da salvação, de saber o porquê que Jesus morreu. E toda aquela família ali, eles estão bem sensíveis assim, Eles estão bem apavorados, estão bem desesperados assim. Eu tenho conversado bastante com eles todos os dias, levando eles a olhar para Deus, que para Deus nada é impossível, que Deus tem todo o poder no mundo e pode reverter a situação. Então, se vocês puderem, vamos nos colocar de joelho e vamos orar pela Maria. Amém. Quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre como é que nós devemos viver nesses últimos dias da história desse planeta chamado Terra. Como é que eu,
que estou aguardando Jesus voltar? Como é que você está aguardando Jesus voltar? Como é que tem que ser o nosso estilo de vida? Como é que eu devo viver? Né? Na correria do dia a dia, né? Não é fácil, né? Quem tem criança, quem tem faculdade, tem uma série de compromissos assim, que muitas vezes fica difícil você parar e pensar, o que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida? Como é que eu estou agindo? Né? De que lado eu estou? Que rumo eu estou seguindo? O meu pensamento, o meu olhar está fixado aqui nas coisas desse mundo, ou ainda eu consigo ter momentos e pensar nas coisas eternas? Né? Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês lidam mais com a internet do que eu, né? Vocês sabem que o mundo está difícil. A situação no mundo está tão difícil assim, ó, que é briga de tudo que é lado, entre países, entre nações, entre governos, dentro do próprio governo, dentro de famílias. A situação é um caos total, né? Está bem complicado. Mas em meio a tudo isso, né, nós temos que olhar para o alto. Nós sabemos que tudo isso muito em breve irá terminar, né? E a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza tem que estar na segunda vinda de Cristo. Aí se você pegar desde o começo, a entrada, a criação, aquele relato bonito da Bíblia lá, onde Deus criou nossos primeiros pais, criou a terra, tudo, criou nossos primeiros pais, colocou naquele jardim, né? Coisa mais linda. Aí tu te encanta lendo aquilo ali. Aí mostra a entrada do pecado. Aí veio aquela dor, aquele sofrimento, todo o universo. E aí veio aquela sequência, Deus chamando o povo, buscando, mas o povo sempre longe, Deus oferecendo sua graça. Aí veio o dilúvio, destruiu tudo. Deus recomeçou com oito pessoas. Mas logo aquelas outras pessoas esqueceram e se desviaram de novo. E aí vem vindo, e até que veio Jesus, né? Mostrou o caráter do Pai, mostrou sua graça, o seu amor, a sua benevolência, mostrou tudo, né? Mas mesmo assim o povo rejeitou. Aí continuou com os discípulos, veio vindo e aí chegou até nós. Chegou até nós, né? E como é que nós estamos? Como é que eu e você estamos vivendo hoje? Qual é o propósito nosso? Temos cumprido o propósito de Deus aqui nessa terra ou somos mais uma multidão envolto por as coisas desse mundo, né? Quero que vocês abram no livro de 2 Pedro, capítulo 3. E a Marta, filha da Maria e do Paulo ali, ela me falou o seguinte: quando que eu ia pensar que ia dar uma doença dessa na mãe? Quando? E ele disse assim: sem ela, sai o chão da casa e sai o telhado, desmorona tudo. Então assim, você vê pessoas perdidas no erro, cegas espiritualmente, crendo em coisas que não levam a nada, assim, ó, né? E essas coisas assim, ó, eu digo sempre a Deus assim: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, me use aqui na vizinhança. Duas famílias já dei estudo, agora tem mais essa aí. Eu digo, me usa. Essas pessoas não podem morrer sem primeiro conhecerem o plano de salvação, conhecer o propósito que o Senhor tem para elas. Diga, eu estou aqui, pertinho, me usa, me mostra como agir, como fazer, né? E eu tenho certeza que Deus vai me usar e eles terão oportunidade de vida e vida eterna. Já comecei falando um pouquinho, mas tenho certeza que tudo isso vai ser completado. Aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro vem falando do dia do Senhor, né? O dia do Senhor. Aí ele fala assim, ó: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo.
a vocês. Nessas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vós. Primeiro que vocês precisam saber que nos últimos dias vos apareceram homens dominados pelas suas próprias paixões. E eles vão dizer o quê? Continua lendo aí para nós, Vanderlei. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isso, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Muito bem. Então, tudo isso aqui é importante para o nosso bem-estar, para a nossa existência aqui, é importante, faz parte. Mas é tudo para mim e para você? Não pode ser tudo. Porque tudo isso aqui, queira eu, queira não, isso aqui vai ser destruído. Assim como a água, como a terra que surgiu do meio da água, né, e pela água foi inundada, e a ciência prova, porque encontraram fósseis de baleias a 3.000 metros de altura cravadas nas montanhas, prova que o dilúvio foi universal. Pela própria palavra de Deus, esse céu, essa cortina azul vai ser queimada, todas as obras irão ser destruídas juntamente com quem? Os ímpios, aqueles que não aceitaram a graça, aqueles que não aceitaram a Cristo, né? Então muitas vezes acontece com nós assim, ó, que o mundo nos absorve tanto, é tanto compromisso, é tanta conta, é tanta coisa, que nós esquecemos do principal, que é a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem, né? Hoje, nós que somos aposentados é uma tortura. Todo dia você recebe ligação, te oferecendo empréstimo, oferecendo dinheiro assim, ó, todo dia. Não tem um dia que você não receba ligação. Eu já conheço o número, liga, eu já desligo. Mas eles não desistem, entende? Então assim, ó, o mundo oferece tanta coisa, e você não percebe. Mas passa um dia, passa 2, passa a semana, e você não tira tempo para Deus. Aí você fala como é que tá? Tá corrido. Fala com outro, tá corrido, não me sobra tempo, eu não tenho tempo, tá corrido. E assim vai passando, e o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando menos espera, que nem eu disse para Marta, Marta, você tem hoje, amanhã você não tem, você não sabe. Então você tem que estar pronta hoje. Perguntei para ela, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Se eu não sei, eu sei que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, entende? Então, cega assim, ó, cega, entende? Então, que nem foi falado aqui, ó, Deus está dando tempo para que essas pessoas tenham oportunidade, e é dever meu, é dever teu levar. Por que Deus te colocou lá naquela empresa? Ele quer que você seja a luz, Ele quer que seja a testemunha dele lá, entende? E muitas vezes eu e você não assimilamos isso. Se você pegar os relatos bíblicos, Deus levou um para lá, outro para cá, por quê? Para que todos tivessem a oportunidade de conhecer a graça que Ele oferecia, a vida eterna que foi perdida, entende?
E assim, ó, continuando ali no versículo 11, diz assim, ó, sabendo que tudo isso vai ser destruído. Assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? Faz uma pergunta. Você sabendo que tudo isso vai ser destruído, que isso não vai ser eterno, que tipo de gente você tem? De que maneira você tem que viver? Como é que vive um soldado de carreira? Como é que vive um soldado? Ele não vive preparado para defender a pátria? Para defender a soberania da nação? Ele vive preparado. E nesse inteirinho, todos os dias ele tem treinamento, repete, e é uma rotina. Então, a mesma coisa tem que ser com eu e você. Nós estamos numa batalha contra as forças do mal. Nós fomos chamados para quê? Para levar a mensagem de salvação. Para levar a oportunidade para que as pessoas tenham o conhecimento do sacrifício de Cristo e tenham a chance de decidir se querem ou não a vida eterna. E muitas vezes eu e você fazemos o quê? Acompanhamos o mundo. Ficamos tranquilos no nosso conforto, mas não esqueçam, né? Um dia Deus vai cobrar de mim e de você. O propósito que eu tinha para você não se cumpriu. Eu te dei todos os meios, todas as oportunidades. E aí diz assim, ó. A vida que você deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Em outras traduções diz, onde habita a justiça. Entende? Então eu e você não devemos só ficar aguardando, nós devemos ser participantes, ser cooperadores de Deus aqui, nessa. O Silvano saiu lá da Capsberg, foi trabalhar na Tramontina. E aí lá na Tramontina um cara disse para ele assim, tu era evangélico, né? Mas tu tá desviado. Olhou para ele e disse, tu tá desviado, né? Ele disse que nem nada assim, que o cara olhou para ele assim e disse assim, tu era evangélico, né? Mas agora tu tá desviado, né? Ele disse, ó, ainda dá tempo de voltar. Então Deus sempre está te oferecendo a oportunidade, né? E esse camarada, ele me disse quem era, ele só falou isso, esse cara deve ter a percepção, Deus deve ter tocado, né? Falado para ele, entende? Então a mesma coisa, ó, nesse livro aqui, da Ellen White, está rasgado já a capa aqui, né? Mas aqui diz assim, ó, longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada, nos estados, campos nacionais estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. O que falta para Jesus voltar? Aí os caras dizem assim, ó, falta se cumprir as profecias, falta eu e você se colocar no devido lugar, ocupar nossa posição nesse exército. É isso que falta. Imagine aqui nossa igreja, as outras igrejas por aí. Se cada um de nós clamasse a Deus, Senhor, eu quero uma pessoa hoje, nesse ano de 2020, para levar a Ti através do batismo. Eu quero instruir essa pessoa, eu quero dedicar tempo com ela. Deus daria ou não daria? Daria. Porque Jesus disse, se vocês pedirem coisas corretas para meu Pai, Ele vai dar. Mas o que passa? O que eu faço? Eu me torno o quê? Um mero participante, um cumpridor de rotina, um formalismo, e deu. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que vocês sejamos ativos na obra dEle, que nós sejamos portadores da luz, da verdade, entende? Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração.
Deus tem trabalho para mim individual aonde? Lá ao redor da minha casa, lá no bairro que eu moro, na faculdade que eu estudo, no colégio que eu frequento. Deus tem obra individual para mim. E é obrigação minha, é dever meu fazer. Porque se eu não fizer, nós seremos julgados pelas obras. Somos salvos pela graça, mas as obras testificam da nossa fé. Se eu amo a Jesus, se eu quero que Jesus volte, eu preciso levar essa mensagem para que outros conheçam aquilo que eu conheço. E assim eu tenho alegria de lá no céu compartilhar com muitas pessoas, receber aquele abraço. Que bom que você se esforçou por mim. Entende? Então, essa é a nossa missão, é nosso dever. Cristo diz, ocupai-vos até que eu volte. Talvez faça alguns anos que termine a história da nossa vida, mas devemos ocupar-nos até então. Eu e você tem que ter em mente assim, preciso trabalhar, cumprir minhas obrigações, mas a minha prioridade tem que ser o quê? Trabalhar para que o reino eterno seja estabelecido. Alguém está contente com esse mundo? Onde a qualquer momento pode haver a separação através da morte? Não dá. Não dá para ficar contente. Então vejam bem. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial, deve ser feita a indignação. O que eu sou e qual é a minha obra e missão neste tempo? De que lado eu estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Ela faz uma pergunta. E eu quero deixar para nós nessa manhã assim, como é que está a tua vida? O que você está fazendo para que o reino eterno seja estabelecido? O que você está fazendo para que todos conheçam e saibam sobre o plano da salvação, sobre o sacrifício de Jesus? O que você está fazendo para que essas pessoas tenham a oportunidade que você teve? Muitas vezes nós estudamos sobre o povo escolhido de Deus, o povo do passado, mas muitas vezes nós somos pior do que eles, porque nós temos a história deles, o relato deles, e nós fazemos menos que eles. Deus escolheu aquele povo para ser uma luz para atrair todos. Deus escolheu nós. Aqui diz assim, o tempo presente é dominante interesse para todo vivente. Governador, estadista, homens que ocupam posições de confiança e autoridades, homens e mulheres, pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade está tomando posse de cada elemento terreno e reconhece que algo grande e decisivo está para acontecer. Não pensem vocês que as autoridades não estão pensando que o mundo está fora de controle. Eles estão procurando soluções, mas não vão encontrar. A solução para esse planeta chamado Terra é uma intervenção divina. E isso acontecerá quando Jesus voltar. E depende de mim e de você apressar ou continuar nesse deserto. Que Deus nos abençoe e que você reflita nessa semana e faça a tua parte. Se coloque à disposição de Deus e Deus vai te dar os meios e vai te capacitar. Tudo para mim é fácil. Eu preciso orar, eu preciso estudar a Bíblia e Deus faz o resto. Que Deus nos abençoe e nos dê a alegria de servi-lo sempre. Vamos cantar o hino 392, bem junto a Cristo.
Vamos orar. Querido e bom Deus, nosso desejo é estar contigo por toda a eternidade. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes nós temos negligenciado o teu propósito em nossa vida. Muitas vezes nós somos omissos, Senhor Deus, não fazemos aquilo que cabe a nós. E o Senhor tem sido tão bom, tem cuidado da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família, do nosso trabalho. O Senhor tem dado tudo para nós. Nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes negligenciamos. Mas nesse momento renovamos a nossa aliança contigo, Senhor Deus. Suplicamos que o Senhor nos dê poder através do Santo Espírito. Desejo, Senhor Deus, vontade, amor para levar a tua mensagem aos que não te conhecem e assim abreviar a tua volta. Abençoa cada filho teu, Senhor, que faz parte dessa igreja. Toma conta de cada um, ilumina, Senhor Deus, capacita para fazer a tua vontade. Derrama as tuas bênçãos sobre nós e que nessa tarde sejamos úteis na tua causa. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Amém.